Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 2 de dezembro de 2025, terça-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Veja até o final. E se for bom, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam também abençoadas pela palavra do Senhor. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim a palavra de Deus. Pois outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao capítulo 5, versículo 21, Paulo vai trazer assim várias orientações para que se tenha uma vida cristã equilibrada, justa. Amém? Vamos aqui ao versículo 8 de Efésios 5, que começa dizendo assim: Pois outrora eras trevas. Isso é antes da conversão, tá certo? Sem a conversão pela fé exclusiva em Cristo, de acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano está em trevas, porque não está em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a luz do mundo. Fora de Cristo é trevas. Amém? Ah, mas é bom, é tal. Tem que ser bom mesmo. Mas tem que crer em Cristo. Sem a fé em Cristo, era trevas. Então, Paulo começa dizendo, pois outrora eras trevas, ou seja, antes da conversão, vocês estavam nas trevas e eram trevas. Olha o que, é que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente o povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Jesus é a luz do mundo. Fora dele é trevas. E o versículo 8 vai continuar dizendo de Efésios 5: Agora sois luz do mundo. Ora, outrora era trevas, não cria em Cristo, era trevas. Agora sois luz do mundo. Isso significa que é gerada uma nova criatura em Cristo pela fé, é gerado, portanto, filho de Deus por essa fé. Deixou as trevas, veio para a luz que é Cristo, creu, nasceu de novo pela fé. Agora sois luz. Então, é gerado um filho de Deus e uma filha de Deus por essa fé. João capítulo 1, versículo 12 e 13, Jesus diz assim, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? É esse novo nascimento. Sem esse nascimento, o ser humano está em trevas, é uma criatura e não filho. O versículo 8 de Efésios 5 vai continuar dizendo assim: Andai como filho da luz. É claro, saiu das trevas, veio para a luz, tem que andar como filho da luz. Não dá para dizer que está em Cristo e ficar andando como filho das trevas, cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas coisas. Esse negócio de dizer que estou em Cristo, estou praticando tudo que eu fazia antes de me converter, para Jesus não vale. Amém? Então, andai como filhos da luz. Vocês eram trevas, agora estão em Cristo, nova criatura. Vocês agora precisam andar. Isso é o viver cotidiano de forma exemplar mesmo, no seu dia a dia. Um comportamento que revele Cristo às pessoas através das minhas ações, das minhas atitudes, daquilo que eu falo, daquilo que eu digo, daquilo que eu penso. Então, isso é palavra de Deus para mim e para você. Portanto, agora você é luz, andai como filho da luz. Show? A palavra é clara, ela se auto-explica. Pedro, que era um cidadão que antes da conversão, se você jogasse areia nele, ele partia para a briga. Olha o que Pedro escreve depois da conversão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, Pedro diz assim, Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejais santos vocês também em tudo o que fizerem. Tem uma tradução que diz em todo o vosso procedimento. Versículo 16. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse eu é Cristo, porque Pedro aqui está falando de Cristo, tá certo? Então, isso é natural. Não dá para dizer que é de Cristo e não é luz, não apresenta Cristo ao mundo. E apresentar Cristo ao mundo, amado, não é apenas ter um bom comportamento, é ter uma fé convicta que revela Jesus na sua essência.
Amém? Portanto, vocês agora, vocês estavam na treva, agora são luz, andai como filho da luz, simples assim. Isso é prática de vida. Viver o evangelho na prática. O evangelho não é só um discurso para ser falado bonito, não. É para ser vivido. Esse negócio de dizer que faço o que eu faço, mas faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não vale para Jesus, não. Porque para Cristo é faça o que eu digo e o que eu falo, porque é tudo a mesma coisa. Amém? Isso é vida de crente, tá certo? Santo, prática de vida que revele um comportamento digno de ser chamado filho de Deus, porque nasceu de novo. Versículo 9 vai dizer assim: porque o fruto da luz, olha, o fruto da luz na vida de um crente é viver essa prática no seu cotidiano daquilo que o Espírito de Deus gerou em mim, ou seja, o fruto do Espírito. Eu vou citar para você o que é o fruto do Espírito, porque o cristão precisa viver isso aqui de fato e de verdade, se nasceu de novo. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Quer viver debaixo da lei? Não. O fruto do Espírito é esse aí: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra isso não há lei. Mas o versículo 9 ele começa dizendo: porque o fruto da luz consiste. O fruto da luz é o fruto do Espírito que é gerado no crente. O crente não anda mentindo, o crente anda alegre, ama as pessoas, ou seja, quer o bem das pessoas. Não deseja mal a ninguém, por mais perverso que essa pessoa seja. Isso é ser crente. Amém? Aí o versículo 9 de Efésios 5 vai terminar dizendo assim: consiste em toda bondade, ou seja, o fruto do Espírito consiste em toda bondade. Cristo que me salvou e salva todos aqueles que creem e já creram, ele não espera de mim e de você nada mais, nada menos que nós sejamos bons na nossa essência, sejamos essencialmente bons. Já expliquei aqui, podemos nos irar, nos zangar, mas não pode deixar essa ira perpetuar nem se vingar. Mas assim, é ser essencialmente bom. E o que é isso? É dentro de mim não há nenhum desejo de maldade para quem quer que seja. Isso é ser bom. Deus não deseja mal a ninguém, mas ele é justo. Então ele diz com toda bondade e ele diz com toda justiça. Ou seja, em tudo que eu faço. Se alguém é ladrão, ele é ladrão. E eu não estou errado nem acusando se eu tenho convicção dessa verdade. Amém? Então, justiça é aquilo que faz transparecer. Então, é toda justiça, ou sempre, o cristão, ele vive nessa prática da justiça. E toda a verdade. E também fala sempre a verdade, faz a verdade e vai estar do lado da verdade. Amém? Eu não posso deixar de contextualizar isso com o nosso governo, porque o nosso governo ele é um corrupto, defende terrorista, é um terrorista, tá certo? E é maldoso. Não é bom para ninguém, é bom para ele e para os dele. É injusto, não é verdadeiro. Penalizar as pessoas do 8 de janeiro é mentira, injustiça e é falta de bondade, é mau caráter. Amém? Então, o cristão, ele é bom, essencialmente bom, não desejo mal a ninguém. Eu quero que todas as pessoas que não têm Cristo se convertam, inclusive o governo federal com todo o seu pessoal, que é tudo da mesma tralha, é tudo do mesmo espírito de maldade, de perversidade, de injustiça, não há bondade neles. Falo de democracia quando estão aplicando uma ditadura judicial. Então, eu estou contextualizando porque você, como crente, precisa entender isso. Eu sou essencialmente bom, ou seja, não desejo mal a ninguém. Eu sou essencialmente justo. É justo, meu irmão? Amém. Não é justo? Não aceito. Receber um troco a mais? O que é justo? É você estar no seu bolso e dizer Deus me abençoe? Não. É você devolver o troco a mais. Estou dando um exemplo bem simples.
Imagine o pessoal do INSS, uns cafajestes descarados, ladrões, fazem parte desse sistema marxista, comunista, que não quer o bem de ninguém. Eu não posso deixar de contextualizar, mas o cristão ele tem toda a bondade, ou seja, ele é essencialmente bom, não paga o mal com o mal. Ele é toda justiça, ou seja, procura agir com justiça. Amém? E ele é toda verdade, ou seja, fala sempre a verdade. Portanto, o cristão, ele é a luz. E Cristo como luz, o cristão como luz, ele precisa cumprir a vontade e andar, que é andar na luz, ou seja, produzir o fruto da luz, que é aquilo que nós já citamos em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Deus te abençoe. Eu vou encerrar lendo 1 João 1,7, que diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, também temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, o sangue purifica, andamos na luz e pela luz e para a luz, e temos comunhão uns com os outros. Eu vou dizer a você, meu irmão, é comunhão com todo mundo, comunhão com os irmãos na igreja, e comunhão com todas as pessoas, no sentido de não querer o mal, não é andar de braço com ele. O mal nós detestamos, mas precisamos ter comunhão com as pessoas. Porque Deus é bom para todos. Agora, nem todos querem a bondade de Deus, e esse que não querem a bondade de Deus, assim como o nosso governo, ele vai ser injusto, ele vai ser mentiroso e ele não vai ter bondade nenhuma. Amém? Essa palavra é para você. Que Jesus te ilumine, que você se converta a Cristo, que você tenha uma fé de verdade e que você viva essencialmente essa realidade do que a Bíblia nos ensina como servos e servas do Senhor. O Senhor seja contigo, o Senhor abençoe o Brasil, abençoe a nossa casa, em nome de Jesus, e a tua casa também. Amém.